Olá, meu nome é Samile Bueno e juntamente com minha colega Ana Paula, nós vamos conversar um pouco sobre o curta-metragem Vida Maria, que é um filme emocionante que retrata a trajetória de Maria José, uma menina que repete o mesmo ciclo de vida e trabalho que a mãe. Isso mesmo, o curta ele faz a gente refletir profundamente sobre o papel da educação escolar e como o acesso ou, enfim, a falta dele, pode determinar o destino de uma pessoa. Bom, ao longo do vídeo, nós vamos relacionar então essa história com o conceito de conhecimento dos poderosos e o conhecimento poderoso proposto pelo Michael Young e pensar em como a escola pode romper esse ciclo da exclusão social e cultural. O curta começa com a pequena Maria José, curiosa, dando seus primeiros passos da alfabetização, aprendendo as letras e a escrever seu nome. Mas, como a mãe, ela precisava também abandonar suas tarefas, da escola para poder ajudar nos serviços, nos trabalhos domésticos e nos serviços que precisava fazer, que precisava ser feito. Então, a Maria José tinha que abandonar tudo aquilo que ela amava e gostava de fazer. E o mais importante e o mais marcante é que o tempo passa e a história se repete. O tempo passa e a história se repete. Tá aí uma reflexão, Bom, a Maria, ela cresce, Se torna mãe. E a sua filha também deixa a escola para repetir o mesmo destino. E assim a gente vê o ciclo se repetindo. Como eu disse antes, que a história se repete. Porque realmente acontece. E é triste, porque isso realmente está na realidade de muitos. É uma metáfora forte sobre o determinismo social e a falta de acesso a oportunidades e ao conhecimento. E isso mostra que, sem as oportunidades educacionais reais, as Marias, que sempre estão nesse ciclo, continuam presas a um destino que elas não gostariam de estar, que não escolheram. A história de Vida Maria leva a gente a pensar no papel da educação escolar e do currículo na formação dos sujeitos. O currículo não pode ser apenas uma lista de conteúdos, ele precisa ser uma ferramenta de emancipação. Exatamente, um currículo que valorize o pensamento crítico, o acesso à cultura e que valorize a ciência e as linguagens diversas, que os alunos compreendam o mundo e possam transformá-lo. Então, quando a escola se limita a repetir fórmulas ou não considera as diferentes realidades dos estudantes, isso reforça o mesmo ciclo que é mostrado no curta. Michael Young fala sobre dois conceitos muito importantes, que é o conhecimento dos poderosos e o conhecimento poderoso. O conhecimento dos poderosos é aquele controlado por grupos que detêm o poder social e econômico, ou seja, são os saberes que mantêm as desigualdades. Já o conhecimento poderoso é aquele que permite ao estudante ir além da sua experiência cotidiana, compreender o mundo de forma mais ampla e transformadora. No curta, as Marias não têm acesso a esse conhecimento poderoso, sabe? Elas vivem apenas com conhecimento prático da sobrevivência. Plantar, cozinhar, cuidar do marido, cuidar dos filhos, enfim, cuidar da casa. Importante sim, mas insuficiente para romper o ciclo da pobreza e da exclusão. Por isso que a escola deve ser o espaço onde o aluno, independente da sua origem, da sua situação econômica, possa ter acesso aos demais saberes, acesso aos saberes científicos, artísticos, que valoriza as diversas linguagens e que amplia sua visão de mundo. É o direito de aprender o que transforma. Vida Maria mostra que sem acesso ao conhecimento poderoso, o futuro é uma repetição do passado. E a educação é justamente isso, é o meio de quebrar essa repetição. O professor, nesse sentido, precisa ser mediador, entre o conhecimento e a realidade dos alunos, ajudando-os a enxergar que eles podem escrever suas próprias histórias. Bom, quando o ensino
é significativo, ele devolve a todas as Marias a esperança e o direito de sonhar. E o curta Vida Maria, ele retrata realidades de milhares de pessoas que são marcadas pela desigualdade social, no que se refere a oportunidades de estudo e a condição econômica. E dessa forma, evidencia como historicamente muitas meninas e mulheres foram obrigadas a abandonar seus sonhos, abandonar, seus projetos pessoais para assumir responsabilidades que a sociedade lhe impôs, seja no cuidado com a casa, com os irmãos, com um trabalho precoce. E o que me chama bastante atenção é que essa realidade que esse curta também, ele dialoga, ele traz um pouco da realidade diretamente da minha família, da história da minha família. Porque assim como a personagem, como a Maria José, a minha mãe e minha avó também tiveram que abandonar e interromper seus estudos ainda muito novas e para ter que trabalhar e auxiliar nas atividades domésticas, a cuidar dos irmãos. E minha mãe e minha avó tinham muitos sonhos, muitos projetos que elas queriam realizar, mas infelizmente tiveram que deixar de lado porque estudar era um privilégio distante, segundo minha mãe. E a sobrevivência vinha antes da realização pessoal. Então elas tiveram que fazer esse sacrifício que reflete o peso da desigualdade de gênero e de classe que marcaram e ainda marcam muitas famílias brasileiras. Mas, no entanto, ao olhar para minha trajetória hoje, eu percebo uma importante quebra de ciclos, porque hoje eu sou estudante de letras, português e inglês, consegui quebrar esse ciclo e logo após eu começar a fazer o curso, minha irmã também começou a fazer uma faculdade, minha outra irmã também. Então isso é muito, muito importante, a gente ter esse olhar de poder trilhar um novo caminho, de abrir portas também para as nossas novas gerações poderem também escolher, ter as suas escolhas e poder estudar e seguir seus sonhos. E ter essa oportunidade de estudar e de fazer aquilo que eu sempre quis significa mais do que uma conquista individual, uma conquista minha, mas ela representa a continuidade de uma luta silenciosa da minha avó, da minha mãe. E o acesso da educação é o que transforma histórias, amplia horizontes e constrói novas possibilidades. Então eu acho que assim que eu posso relacionar o Curta Maria um pouco sobre a minha trajetória pessoal, sobre a história da minha família. E afirmar que o conhecimento é o instrumento mais poderoso para romper os limites impostos pelas desigualdades históricas. Então, encerrando a nossa fala, nós queremos reafirmar a importância do curso de letras, não apenas no estudo da língua, mas também na formação integral do ser humano. Quando falamos em conhecimento poderoso, referimos então àquele saber que vai além, da simples transmissão de informação. É o conhecimento que transforma, que amplia a nossa capacidade de compreender o mundo, de refletir criticamente e de agir, de forma mais consciente e ética também. Então, nessa perspectiva, as ideias do Jung, eles dialogam diretamente com a nossa área, pois automaticamente também é uma forma de poder. Ao estudarmos então a língua e a linguagem, os símbolos, os arquétipos e as dimensões inconscientes, nós desenvolvemos uma compreensão mais profunda de nós mesmos e das relações humanas, tornando nós sujeitos mais sensíveis, mais transformadores e bem mais críticos. Então, educação é transformação e o conhecimento é o que nos liberta.